E hoje é um dia de decisão, um dia importante. Daqui a pouco, na Colina, às 11 horas, o time sub-17 do Vasco tem que escalar uma montanha para vencer a Copa do Brasil. Mas não é só hoje. A semana promete uma semana de muitas decisões, como, por exemplo, a briga com o Flamengo e o Fluminense, para que o Maracanã seja liberado para o jogo do dia 3 contra o Sport Recife. E também a questão da SAF, que pode ter a AGE bem antes da janela do dia 18. Você vai entender esses assuntos já no Boletim AV, bem cedinho no domingão. A gente volta já depois do recado da Football Team Game. Se liga, você pode ter seu time e administrá-lo. Você sonha com seu time de futebol composto por jogadores reais há muito tempo? Olha a oportunidade! O Futebol Team Game foi criado para realizar esse sonho. Esse é um gerenciador de futebol online com a construção de sua própria carreira. Você se cadastra rapidamente, escolhe uma posição e imediatamente começa a participar da festa. E há muitas maneiras de você se empolgar e entrar nessa festa. Treinando, conseguindo um emprego para ganhar dinheiro e continuar treinando e melhorar o seu personagem. Não se esqueça de comer na sala de jantar para ter energia para alcançar o maior sucesso. E agora o mais importante, que são os clubes. Você pode participar de um deles ou criar o seu próprio. Explore táticas, configurações, treine junto, melhore seu estádio, acompanhe as estatísticas e participe de partidas com o seu time. Siga o link na descrição ou então o QR Code fixado na tela. Obtenha 600 de energia e 500 mil euros. Esse bônus no início ajudará você a alcançar logo o sucesso. O resto está em suas mãos. Futebol Team Game. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no Boletim AV nesse domingão, dia 26 de junho de 2022. Está entrando no ar o Boletim AV dominical para a gente trazer informações importantes. Porque aqui a gente corre atrás da notícia todo dia, para ter sempre material novo, para ter sempre informação nova para você. Bom, na abertura desse Boletim AV, a gente vai lembrar que daqui a pouco, em São Januário, às 11 horas da manhã, o Vasco decide a Copa do Brasil Sub-17. E no final desse Boletim AV, a gente vai trazer detalhes e informações do time que vai entrar em campo para escalar uma enorme montanha. Precisa vencer por 3 gols de diferença para chegar aos pênaltis e vencer o bom time do Palmeiras. Mas a gente vai começar falando sobre o time que joga quarta-feira em Novo Horizonte e atualizar o torcedor cruzmaltino, porque olha, a rodada de ontem foi uma maravilha para o Vasco. 3 jogos. Começou cedo, o Criciúma venceu o Vila Nova num pênalti mandrake. Logo depois, o Bahia, jogando em casa, em seus domínios, perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. Novo Horizontino que vai ser adversário do Vasco. E essa derrota custou a demissão do técnico Guto Ferreira. Não é mais técnico do Bahia. E logo depois, o Sport Recife, nosso adversário do dia 3 de julho, empatou na Ilha do Retiro com o Brusque em 0-0. Você vai ver aí a classificação do Campeonato Brasileiro até a 8ª posição. O líder é o Cruzeiro, com 31 pontos, tem 13 jogos, 1 jogo a menos. O Vasco é o vice-líder com 30 pontos, já 14 jogos completos. Em terceiro, 5 pontos atrás do Vasco. O Bahia se manteve na 3ª posição com 25 pontos, 14 jogos. O Grêmio é o 4º colocado, fechando o G4 e está a 8 pontos do Vasco. A vantagem vai aumentando e isso é muito importante que você, torcedor, possa saber. O Grêmio tem 14 jogos, 22 pontos. O 5º colocado, que é o posicionamento mais importante, onde o Vasco não pode estar, o Vasco já abre 3 vitórias de diferença. São 9 pontos para o Sport Clube do Recife. O Vasco tem 30, o Sport tem 21. Vem aí na 6ª colocação, chegando o Tigre Catarinense e o Criciúma, com 19 pontos e 14 jogos.
E a Tombense pode ser uma surpresa, porque a Tombense joga daqui a pouco, às 11 horas da manhã, em Muriaé, contra o Náutico Capibaribe. Tem um jogo a menos, esse jogo de hoje, e tem 19 pontos. Vencendo, vai a 22 e passa a várias equipes chegando lá em cima. E com 13 jogos, porque tem um jogo a menos, também chegando o Londrina, com 18 pontos. Londrina que venceu na sexta-feira o Guarani em Londrina. Tá tudo embolado, mas o Vasco está se distanciando. O time teve treinamento ontem, hoje é folga para todos. Amanhã, reapresentação na parte da tarde, treinamento do técnico Maurício Souza. E logo em seguida o time segue viagem para Novo Horizonte, para o jogo de quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Novo Horizontino. Jogo que se tornou ainda mais difícil pela motivação do adversário, que estreou ontem treinador, tá com um técnico novo, Rafael Guanais, que saiu do Cruzeiro e foi para o Novo Horizontino e conseguiu uma vitória importante, gol do gringo Diego Torres, jogador que era do CRB, quase veio para o Vasco, mas preferiu ficar no CRB e agora acabou parando no Novo Horizontino, meia canhoto, muito bom jogador. Vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, apesar do Novo Horizontino estar lá embaixo, agora subiu um pouquinho mais, mas de qualquer maneira é sempre jogo complicado. Mas o Vasco está pronto, apenas com a dúvida de Gabriel Dias, que vai definir exatamente amanhã se viaja ou não. Como disse o médico do Vasco, Dr. Gustavo Caldeira, na última sexta-feira aqui no AVNews, se tiver sem dor, vai para o jogo. Se tiver com dor, aí vai ser preparado para o jogo contra o Sport. E aí o Everton será mantido. Um jogador que começa a ganhar espaço com o técnico Maurício Souza, que entrou muito bem contra o Operário, foi Carlito Palácios, que fez um golaço de falta e mostra que a cada momento está melhor. E ele falou sobre a sua situação física. Carlito admite que está no ponto, pronto para jogar e ajudar o time cruzmaltino. Não, fisicamente estou bem. Quem decide é o Maurício. O time está forte, o time está unido, mas ele é quem decide quem vai colocar, mas eu estou bem fisicamente. Se não houver nenhuma dúvida, deve ser repetido o time que começou a partida da última sexta-feira. Thiago Rodrigues, o Everton ou Gabriel Dias, Juan Quinteiro, Anderson Conceição e Edmar, Yuri Lara, Andrei Santos e Nenê, na frente Figueiredo, Getúlio e Gabriel Peck. Raniel entrou bem, sofreu o pênalti, teve o pênalti, na verdade não sofreu, ele acabou fazendo com que o zagueiro do Operário metesse a mão na bola e sofreu a falta bem batida pelo Carlito Palácios. Carlito Palácios deve continuar como opção e aí o time começa a tomar ainda mais corpo, porque está sendo repetido, trocando uma peça ou outra. Portanto, vamos esperar para ver que definições vai ter o técnico Maurício Souza para esse importante compromisso. Bom, uma definição que começa a tomar corpo é a relação do Vasco para o jogo contra o Sport Recife e o Consórcio Maracanã. Uma relação que definitivamente está azeda. É bom a gente fazer aqui um retrospecto. O Vasco fez um pedido para o jogo do dia 3 de julho ser contra o Sport no Maracanã, usando dos argumentos principalmente do apelo público e do sucesso que foi o jogo contra o Cruzeiro. O Consórcio Maracanã, com quem o Vasco teve rusgas no jogo com o Cruzeiro, o Vasco reclamou do preço abusivo, o consórcio reclamou depois do jogo dizendo que o Vasco se vitimizava porque o preço era condizente com as despesas, o Vasco contra-argumentando que pagou R$90 mil que estaria no contrato no jogo com o Flamengo, o consórcio contra-argumentando que R$90 mil contra o Flamengo é porque o jogo era contra um dos que tem condição de mandar jogo no Maracanã, que é o próprio Flamengo. O Vasco contra-argumentou, informando que em 2019 enfrentou a Chapecoense, jogando também no Maracanã por R$90 mil. Enfim, não se entendendo. E para o Vasco, represália do consórcio. O Vasco fez uma notificação, notificou a Secretaria da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, o governo do Estado do Rio de Janeiro, em relação a essa postura do consórcio, querendo uma reconsideração. O consórcio se posicionou dizendo que não poderia ceder e não iria reconsiderar a decisão, principalmente baseado em 3 aspectos. O Vasco pediu muito tarde, o fato de jogos seguidos poderem estar castigando o gramado do Maracanã, e o terceiro aspecto, um aspecto que foi
rebatido pelo Vasco pelo número de jogos. Muitos jogos durante o mês e a agenda já estaria lotada. O Vasco contra-argumentou que fez o pedido com 18 dias de antecipação, portanto uma data suficiente para análise. Colocou também que a questão de jogos, o Maracanã dispõe de 8 a 10 e no mês de julho terá 9, portanto sobra uma data para poder jogar, tanto é que nesse domingo não tem jogo no Maracanã. E outro aspecto, jogos seguidos. O Vasco contra-argumenta com tabelas mostrando jogos seguidos em 2020, em 2021 e em 2022, mostrando inclusive o próprio jogo do Vasco, que foi no dia 12 contra o Cruzeiro e no dia 11, sábado à noite, o Fluminense enfrentou o Atlético Goianiense. Para o Vasco, justificativas infundadas, mas o consórcio não quis saber. O que fez o Vasco? Entrou na justiça contra o Flamengo para ter direito de jogar nas mesmas condições comerciais dos jogos do Fluminense. O advogado do Vasco, Marcelo de Andrade Figueira, pedindo indenização por perdas e danos em caso de não cumprimento, dizendo, como eu disse, justificativas infundadas. Só que agora a esfera aumentou, porque o governo do Rio de Janeiro notificou ontem Flamengo e Fluminense através da Casa Civil por conta do impedimento do Vasco de jogar. O documento exigiu a imediata reconsideração do consórcio sob pena de sanções. Flamengo e Fluminense podem sofrer essas sanções e, se mantiverem a posição, podem perder, inclusive, a permissão pelo uso do estádio. Portanto, o buraco é muito mais embaixo. Esse documento, essa exigência feita em nome de Severiano Braga, que é o diretor-geral do consórcio, e aos presidentes de Flamengo e Fluminense, Rodolfo Landim e Mário Bittencourt. Assinaram Luiz Felipe Monteiro de Barros, que é presidente do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação de Permissão do Uso do Complexo do Maracanã, e Fernando Cunha, membro desse comitê. E olha, a gente foi ouvir o Carlos Roberto Osório, que está na linha de frente nessa briga em relação ao uso do Maracanã, e o Osório está bem tranquilo. Agora, o governo do estado está a favor do Vasco, está cobrando que o jogo possa ser no Maracanã, não há o porquê de negar o Maracanã, que é de todos os cariocas, é de todos aqueles que vivem no Rio de Janeiro, e não tem o porquê de negar ao Vasco o uso do estádio. Carlos Roberto Osório fala com os amigos do Boletim AV sobre essa situação e o que o Vasco espera de decisão nessa semana. Bom dia, Osório. Olá, Flávio. Um bom dia a você e a todos aqueles que nos acompanham aqui no Atenção Vascaínos. Flávio, o Vasco da Gama acompanha com bastante serenidade a questão do jogo do Vasco no Maracanã no próximo domingo contra o Sport do Recife. O Vasco entende que esse é um direito que ele tem, que sua torcida tem, e já tomou todas as providências nesse sentido. Na última sexta-feira, o Departamento Jurídico do Vasco ingressou com uma ação no Poder Judiciário contra o Flamengo, que é o permissionário do estádio, para garantir o legítimo direito do Vasco e sua torcida de mandarem o seu jogo contra o Sport no Maracanã. Na nossa visão, isso está muito claro no material que foi encaminhado ao Poder Judiciário, não existe nenhuma razão, nenhuma justificativa que possa impedir que 45 mil vascaínos, essa é a diferença entre a capacidade de São Januário e a capacidade total do Maracanã, que nós certamente iremos lotar, que ficariam de fora dessa partida se o Vasco fosse impedido de jogar no Maracanã. Agora é aguardar a decisão do Poder Judiciário. O Vasco sempre confia na decisão da Justiça, na serenidade para a tomada dessa decisão, e também recebemos com bastante satisfação ontem a informação que a própria Casa Civil do Estado, lembrando o Maracanã é um equipamento público, a Casa Civil do Estado se manifestou formalmente ao consórcio Maracanã, informando que o Vasco tem direito, essa foi a manifestação do Estado, e determinando que a partida Vasco e Sport do Recife, domingo, dia 3, possa ser realizado no Maracanã. Vamos ver agora, na segunda-feira, como se posiciona o Poder Judiciário, com absoluta tranquilidade que o Vasco tem razão e direito de jogar no Maracanã, é assim que está colocado no contrato de concessão, equipamento público, e o Vasco pede apenas uma coisa que é bastante simples, singela, e não deveria estar tendo essa confusão toda se as regras fossem cumpridas. O único pleito do Vasco é ser tratado em igualdade de condições junto aos demais clubes do Rio
de Janeiro, de modo que possa também mandar os seus jogos no Maracanã. Flávio, Flamengo e Fluminense esse ano já jogaram 24 partidas no Maracanã. O Vasco da Gama apenas uma. Quer jogar a segunda. Não é possível que não tenha o direito de levar os seus torcedores para um equipamento público, com conforto e segurança, num grande jogo da Série B, que certamente poderá quebrar novamente o recorde de público da competição. Vamos aguardar amanhã, Flávio, com serenidade, e voltaremos a falar sobre isso. Vamos então esperar, porque vai ter pano para manga. A expectativa para amanhã, já de alguma posição da dupla Fla-Flu, que promete também brigar, ir na justiça, mas está brigando com o Estado, que é dono do Maracanã. Os dois estão emprestados como donos do Maracanã. Vão argumentar a questão do campo, mas me parece irredutível a posição da Casa Civil e também do governo do Estado para que o Vasco possa usar o maior estádio do mundo. Outra situação envolvendo a Sociedade Anônima do Futebol. Roberto Duque Estrada, vice-presidente do Vasco da Gama, comanda a comissão que foi escolhida pelo Conselho Deliberativo para análise dos documentos depois do encerramento da due diligence, da diligência entre Vasco da Gama e a empresa norte-americana 777 Partners. Vai acontecer essa semana uma intensificação dessa leitura e, como a gente já informou aqui, o prazo de 25 dias provavelmente não vai ser necessário. Há uma grande possibilidade de que até semana que vem essa situação já seja resolvida, o que pode acelerar todos os processos, porque em fechando em 15 dias, 5 dias no máximo, para que o CD possa se reunir e também votar o seu parecer. E aí, Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral do Clube de Regatas Vasco da Gama, vai convocar a AGE. E a expectativa é que isso possa acontecer antes ou até mesmo no dia 18 de julho, dia que abre a janela. O Vasco quer ter o aporte financeiro, já a administração da SAF pela 777, e aí sim seria muito importante. E o Otto de Carvalho, presidente da Assembleia Geral do Vasco, fala sobre isso. De que forma que esses processos podem ser acelerados e, principalmente, se pode haver um trabalho paralelo, já se consultando a junta eleitoral, já se cobrando dos sócios posicionamento em relação a como está a situação de cada um. Enfim, o Otto de Carvalho também está aqui no Boletim AV. Notícia sempre fresca para você. Bom dia, Otto. Bom dia, Flávio. É um prazer muito grande mais uma vez estar participando do Atenção Vascaínos. E quanto a, você me pergunta, né, quanto a data, né, da AGE, eu diria para você o seguinte: vai depender muito do que a comissão, né, que vai a partir de segunda-feira estar debruçando mais efetivamente em cima desses contratos, né, para emitir seu parecer, se ela vai usar os 20 dias ou vai usar um prazo menor. Então eu vou aguardar essa primeira semana de trabalho deles, ver o que o presidente Duque Estrada vai me passar, né, de como está o andamento do trabalho, e aí sim, a partir dessa primeira semana, dependendo do que ele me falar, eu posso já começar a pensar em todos os passos, né, para a realização da AGE. Tá bom? E quanto à data, é complicado a gente ficar falando, que sempre gera uma especulação, né? Então, para ser muito, muito otimista, seria em torno de 23/7, sendo otimista, tá? Então, isso aí é apenas um exemplo. A janela abre dia 18 e vamos ver. Acho que essa questão é bom a gente aguardar essa primeira semana de trabalho aí da comissão, que vai estar debruçada sobre os contratos. Tá bom? Um grande abraço aí e estou sempre à disposição, e um grande abraço aí para a turma do Atenção Vascaínos. É isso, a gente falou e trouxe a informação. Primeiro do Maracanã, com Carlos Roberto Osório. E agora, em relação à Assembleia Geral Extraordinária, com o presidente da Assembleia Geral, Otto de Carvalho. Já a gente vai falar sobre a decisão do Sub-17, depois do recadinho da Altima Proteção Inteligente. Alô, turma, tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido sem seguro porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal.
tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã, com 5 mil ingressos vendidos, a decisão da Copa do Brasil Sub-17. No primeiro jogo, o Vasco não jogou bem, perdeu de 4-1 para o Palmeiras no Allianz Parque, trazendo uma dificuldade para o segundo jogo. O Vasco precisa vencer por 3 gols de diferença, não tem gol qualificado. O Vasco vencendo por 3-0, 5-2, 4-1, a decisão vai para as penalidades máximas. O Vasco precisa vencer por mais de 3 gols para se sagrar campeão da Copa do Brasil. Uma montanha difícil, complicada, mas que os meninos têm esperança. O técnico Gustavo Almeida, que vai ter alguns desfalques importantes, como do lateral direito Paulinho, que é dúvida, mas dificilmente vai jogar, estava com o tornozelo muito inchado ainda ontem. E o meia, Guilherme Estrela, que acabou machucando o braço, menos mal que não o quebrou, mas também estará fora o camisa 10, Cruz Maltino. O capitão do Sub-17 do Vasco, Lincoln, está conosco aqui no Boletim AV e vai falar sobre a esperança, a expectativa de um Vasco vencedor, de um Vasco que não desistiu e vai escalar essa montanha atrás do título da Copa do Brasil, Lincoln. A expectativa é a maior possível. Fizemos uma excelente preparação. Sabemos que também fazer dentro de campo. A equipe está bastante concentrada, bastante preparada e muito confiante em conseguir reverter. Sabemos da qualidade da equipe do Palmeiras, sabemos que não vai ser uma missão difícil, mas quando você veste a camisa do Vasco, você tem sempre que acreditar até o final. Essa equipe está confiante, está bastante preparada e vamos com tudo para cima do Palmeiras para conseguir sair com o título e poder comemorar com a nossa torcida na nossa casa. O mais provável time do Vasco, do técnico Gustavo Almeida: Lete, goleiro, na lateral direita. A dúvida de Paulinho, mas que não deve jogar, Gustavinho, Luiz Felipe, Lincoln e Leandrinho, Matheus, JP e Ryan, que vai voltar a ser titular. E na frente, dúvidas: Cauã Kelvin é o mais provável, ou então Guga, para completar o trio de ataque GB e André. O Vasco volta a dizer que vai ter o apoio de 5 mil torcedores, ingressos colocados à venda, R$ 6 o ingresso meia até R$ 10 ingresso de meia e R$ 20 o ingresso de inteira. Terminou às 7 horas da manhã e a gente espera que o torcedor possa ir a São Januário para um domingão legal, para incentivar essa meninada, incentivar essa molecada. É isso, e a gente vai estar acompanhando, vai trazendo mais detalhes na programação aqui do canal Atenção Vascaínos. E lá no AV+, também tem sempre informação, tem sempre notícia. Curta as nossas redes sociais, que a gente vai acompanhar o jogo de daqui a pouco também através do @avascaínos, principalmente no nosso Twitter. Mas é o mesmo para o Instagram e o mesmo também para o Facebook. Quero que você curta esse vídeo, quero que você compartilhe, por favor, o link com os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook e que você seja membro do canal Atenção Vascaínos. Um grande abraço, um ótimo domingo para todos vocês. Tchau, turma!